A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, confiante nas promessas do Senhor, amém? Se você estiver confiante nas promessas do Senhor, deixa aí no comentário para a gente poder também ter a nossa fé acrescida, acrescentada, amém, meus irmãos? Porque isso vai fazer o quê? Com que outras vidas se fortaleçam, aleluias, também e fiquem crendo nas promessas de Deus para as suas vidas. Então, olha, deixa aí para mim. Eu estou confiante nas promessas do Senhor, aleluias. E isso Deus vai se agradar, vai ficar feliz porque você vai estar aí, olha, profetizando sobre a sua própria vida. Para quem está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as manhãs com o Devocional da Manhã e todas as noites com a Meditação da Noite. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu conto com a sua inscrição, com o seu like, com o seu comentário para nos ajudar aqui no crescimento do canal e fazer com que a palavra de Deus alcance mais e mais vidas. Aleluias, glórias a Deus. E que Deus lhe abençoe. Meus irmãos, hoje para nossa meditação eu trago aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 20. Nós iremos falar sobre a armadura de Deus. Então, preste atenção nessas palavras, que são palavras de extrema importância para a nossa vida cristã. Aleluias, para a nossa vida também cotidiana. Então, fique ligado, tá, irmãos? Ligado aí na palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Somente até aqui eu convido você a orar juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra e que nessa hora, Pai, o Senhor me dê sabedoria do alto, revestimento do teu Espírito, para que eu possa transmitir a palavra do Senhor. Peço-te que abençoe a todos os ouvintes, a todos os seus familiares, como também a minha vida e os meus familiares, que o Senhor continue guardando a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E é com muita alegria que estamos aqui para mais uma manhã de devocional ao Senhor. Hoje com essa palavra, de exortação à vigilância. Irmãos, nós temos muitas vezes a tendência, de ficarmos aí, olha, dispersos, achando que a vida, ela acontece só no mundo físico, mas a vida acontece também no mundo espiritual. Então a gente precisa estar, conforme o apóstolo Paulo disse aqui, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluias, glórias a Deus. E como que nós iremos alcançar esse fortalecimento? Em primeiro lugar, crendo no nosso Senhor, crendo em Deus, Depois, colocando a nossa vida em obediência
aleluias, a palavra dele. E depois orando, e depois buscando cada vez mais nos alimentarmos da palavra do Senhor. Amém? A gente vê pela palavra de Deus que Jesus ele venceu o diabo ali na tentação do deserto com a palavra. Então, meus irmãos, a palavra de Deus ela deve estar enxertada dentro de nós. Nós não podemos ficar displicentes quanto a isso. E não basta que nós a conheçamos, mas a gente precisa o quê? Cumprir a palavra do Senhor. Porque, ao contrário, nós estaremos dando legalidade para o mal entrar. Agora, quando a gente está ali, olha, firmado na palavra, obediente à palavra do Senhor, nós vamos vencê-lo com a palavra de Deus. Aleluias! E aqui diz, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Né? Então, olha, é uma advertência para nós, né? Nessa manhã, né, onde a gente está aqui podendo meditar na palavra do Senhor, que a gente venha crer, olha, que a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, irmãos, muitas vezes a gente age com a carne, a gente age, né, do nosso jeito, mas não é assim. A nossa luta não é contra sangue e carne, conforme a gente acabou de ler aqui. O inimigo ele usa pessoas muitas vezes que dão lugar para ele para nos perturbar, para nos tirar da graça, para fazer com que a gente caia em tentação ou com que a gente se ire uns com os outros. Nós temos que estar ligados no trono da graça para que a gente tenha essa compreensão, esse discernimento e a gente busque cada vez mais revestimento do poder de Deus sobre nós. Amém? Para que a gente possa então vencer essas obras malignas aqui nessa terra. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Olha que coisa tremenda. Aleluias, aquele que está revestido do Senhor, ele vai passar pelo dia mau, mas ele vai permanecer inabalável. Oh, glórias a Deus. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, né? Aleluias, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Olha só, né? É você ir, ó, caminhando, pregando a palavra de Deus, né? Sempre ali, ó, com a palavra entranhada dentro de você, embraçando sempre o escudo da fé. Olha só, meus irmãos. E a palavra de Deus, ela traz fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, meus irmãos, para o crente ser vencedor, ele precisa estar cada vez mais buscando a palavra de Deus, buscando a Deus em oração e mantendo a sua vida em santidade, né, em acordo com a palavra do Senhor, porque aí ele vai estar o quê? Sendo ali, olha, protegido pelo Senhor, né? Ele não vai estar dando legalidade para o mal entrar. Porque muitas pessoas oram muito, pedem muito, muitas, né, sobem montes, fazem isso, fazem aquilo, mas infelizmente, né, não cumprem a palavra de Deus, dá lugar para o inimigo entrar. Então, meus irmãos, o que a gente tem hoje para a nossa vida aqui, olha, uma palavra de advertência que Deus está nos dando para a gente estar buscando fortalecimento no Senhor, né? Olha aqui, versículo 17, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Né? Todos aqueles que são separados, né? Todos aqueles que são servos do Senhor. Quando a gente fala santos, quando a Bíblia fala santos, são os separados de Deus, né? Aquele que faz a vontade do Pai. Amém? Não é um santo de barro, mas sim, né, alguém que se separou para o Senhor. Então, meus irmãos, aleluias, né, que nós possamos estar, né, tomando essa armadura, né, para a nossa vida, porque aí sim nós estaremos protegendo a nossa mente, o nosso coração, protegendo a nossa vida espiritual, né, e perseverando até o fim, conforme o Senhor fala, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos.
Amém? Fica com essa palavra de vitória para o seu coração nessa manhã. E para finalizar, eu vou ler para você, como de costume, mais um texto do livro Pão Diário. Coloca aí para mim também, se você gosta das leituras dos textos, né, dos livros Pão Diário, porque se vocês gostarem, eu continuo. Ao contrário, a gente pode mudar, tá bom? Então vamos lá, olha, o título é Vigiem e Orem. Os cristãos devem levar a oração a sério ao enfrentarem batalhas espirituais. Certa mulher descobriu como é perigoso orar sem ter prudência. Certo dia, ela fechou os olhos para orar, mas fez isso enquanto estava ao volante de seu carro. Ela não parou no semáforo, passou direto por um cruzamento e saiu da estrada, atingindo um quintal. Ela tentou sem sucesso sair do gramado. Embora ela não tenha se ferido, recebeu uma multa da polícia por direção imprudente e danos materiais. Esta guerreira espiritual esqueceu uma parte fundamental de Efésios 6,18: permanecer atenta. Como parte da armadura de Deus, Paulo inclui duas peças finais. Primeiramente, devemos enfrentar as batalhas espirituais com oração. Isso significa orar no Espírito, confiando em seu poder. Além disso, descansar em sua orientação e aceitar suas instruções, orando em todos os momentos. Em seguida, Paulo nos encoraja a permanecermos atentos. A vigilância espiritual nos ajuda a estar preparados para a volta de Jesus. Marcos 13, 33. A obter vitória sobre a tentação e a interceder pelo povo santo. Enquanto enfrentamos as batalhas espirituais diariamente, que tenhamos a mentalidade de vigiar e orar, combatendo o mal e dissipando as trevas com a luz de Cristo. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha família e até hoje à noite, se Deus assim permitir.